O senador Pedro Chaves, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, o nosso boa tarde. Há um consenso no Brasil de que devemos fazer todo o esforço possível para dotarmos o país de um sistema educacional que permita ao aluno desenvolver todas as suas potencialidades e, assim, quando chegar ao mercado de trabalho, esteja preparado para ajudar o Brasil na retomada do seu desenvolvimento. Não podemos continuar partindo do quesito de que a educação continua patinando. Todos os países que integram o grupo dos considerados ricos tiveram a coragem e a inteligência de investirem em educação, tecnologia, em inovação e conhecimento aplicado. Esse é o caminho que devemos percorrer de maneira firme e serena, se não quisermos ficar para trás na disputa de que se trava no mundo por tecnologia, mercado, renda e emprego e qualidade de vida. Na verdade, o nosso ensino médio está estagnado desde o ano de 2011, em patamares abaixo do previsto pelo governo. E mais, os anos finais do ensino fundamental também não alcançaram as metas mínimas estipuladas pelo governo. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, referente ao ano de 2015, indicou que o ensino médio segue com índice de 3,7 e não atingiu a meta de 4,3 do próprio governo. Essas metas já eram absurdas, porque a nota, o parâmetro é 10. Então o governo estipulou uma nota de 4,3, quando a nota deveria ser 10. E nós alcançamos apenas 3,7. Assim, o ensino fundamental também não cumpriu a meta nacional, que era de 4,7, ficando com o IDEB da ordem de 4,5, sabendo que a nota ideal é a nota 10. A educação superior, por sua vez, é outro gargalo que precisa de intervenção pública e privada, porque vivencia dificuldades profundas, embora venha crescendo rapidamente o número de alunos matriculados. Esse crescimento é muito mais quantitativo do que qualitativo. Em 1970, o Brasil tinha apenas 425 mil alunos matriculados. Hoje são 7 milhões. A proporção de jovens com idade entre 18 e 24 anos que tiveram acesso ao ensino superior mais do que dobrou no ano 2000 a 2010. Passou de 9,1% para 18,7%, nessa faixa de 18 a 24 anos. Apesar de tudo isso, o Brasil ainda se encontra distante do patamar médio alcançado pelos países ricos. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os países como Chile e Argentina ultrapassa a média de 46%. Os desafios não são poucos e nem pequenos. O Plano Nacional de Educação em vigor apresenta duas metas claras quanto ao acesso às universidades no país: elevação da taxa bruta de matrícula para 50% e da taxa líquida para 33% da população entre 18 e 24 anos. Pois bem, hoje a taxa bruta de matrícula no ensino superior chega somente a 34,2%, enquanto a taxa líquida não ultrapassa o nível de 17,7%. Pesquisa recente, divulgado pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, mostra que metade dos jovens que pretendem ingressar no curso
superior não tem condições de pagar as mensalidades. Sempre foi um problema grave nas instituições privadas o financiamento dos alunos carentes para ingressar nessas instituições. Felizmente, os governos anteriores criaram programas extremamente positivos, que foi o ProUni e o FIES, que devem ser louvados. Hoje, em cada grupo de 8 universitários brasileiros, 6 estão em faculdades particulares. Iniciativas como o programa Universidade para Todos, que é o ProUni, e Fundo de Financiamento Estudantil FIES, são exemplos, como eu falei, bem-sucedidos de parcerias entre os setores públicos e privados, com reflexo direto ao desenvolvimento do país e na qualidade de vida da população. Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, milhares de jovens estudantes hoje aguardam um posicionamento do do Congresso Nacional para a aprovação e apreciação da PLN número 8 de 2016, que trata da liberação de recursos da ordem de R$1.103 bilhões para a realização do Enem e pagamento de parte do FIES e regularizar todos esses repasses. Enquanto esse assunto não for resolvido pelo Congresso Nacional, aumenta os riscos de que o ensino superior brasileiro enfrente mais uma crise com consequências imprevisíveis. É sabido que quase 2 milhões de estudantes dependem exclusivamente do FIES para pagar as suas mensalidades. Porém, os novos contratos estão suspensos, o que pode impedir que esses jovens ingressem nas instituições de ensino superior. Mantida a interrupção dos repasses para o programa por mais tempo, grande parcela de alunos não tem condições de dar continuidade a seus estudos. Eles temem, inclusive, ter que pagar parcelas em aberto diretamente e terão certamente que recorrer ao mercado financeiro. A situação é delicada do ponto de vista dos alunos e das instituições de ensino. A demora no recebimento das verbas gera a necessidade dessa captação de recursos, com ônus em juros e correção, pois as contas precisam ser pagas. Afinal, os reitores não podem dizer aos seus professores que não têm dinheiro para pagar a folha de pagamento. Conheço bem essa realidade. Sei que não é fácil. Fui fundador e reitor da Uniderp, Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal. E vivenciei todas as dificuldades que os alunos têm para honrar os seus compromissos. À época não existia o FIES. Tinha o tal do crédito educativo que atrasava sistematicamente os pagamentos. E nós tínhamos que negociar aluno por aluno. E o aluno ficava naquela angústia, com dificuldade, na verdade, de dar continuidade aos seus estudos. Sempre procuramos ser bem benevolentes com eles, mas mesmo assim as dificuldades eram imensas. Mencionei recentemente em meu discurso de posse que no Senado Federal trabalharia pela construção de um Brasil melhor. Acredito que o alcance desse objetivo passa pela consolidação do suporte financeiro à educação. Faço, portanto, um apelo a todos os colegas parlamentares para que apreciemos e aprovemos o PLN 8 de 2016. Sem mais delongas, não podemos permitir maiores prejuízos às entidades de ensino que passam a depender do repasse imediato dessa verba. Lembra que estamos tratando de um programa de Estado e não de governo. E em virtude do interesse nacional envolvido, conclamos pares de forma suprapartidária. Devemos ter em mente que idêntica situação foi vivenciada no ano passado, quando o país teve esse problema grave e foi superado com uma composição entre oposição e situação. Todos nós temos que honrar, neste momento, com as responsabilidades absorvidas em razão de nossa função representativa.
Devemos sempre ter uma atuação proativa que ofereça instrumentos de estabilidade e crescimento ao setor de educação, sendo este o veículo maior de desenvolvimento e que fará com que o nosso povo alcance a prosperidade e a realização pessoal de cada um universitário na conclusão do seu curso. Pois não, Moca? Senador Pedro Chaves, eu quero me associar à preocupação, ao apelo que Vossa Excelência faz para que senadores e deputados ainda hoje a gente possa realmente aprovar e resolver essa questão, porque isso está prejudicando milhares, né, de jovens estudantes e as faculdades, sobretudo aquelas pequenas faculdades, elas não têm como mais continuar sem receber esses recursos. E o recurso está disponível, ele precisa apenas de tão somente, evidentemente, de ser aprovado aqui. E hoje é a oportunidade para que isso ocorra quando vamos apreciar, ainda hoje, na sessão do Congresso, né, o PLN. Então, quero me somar ao apelo que faz Vossa Excelência numa posição suprapartidária, mas preocupada com a nação, com o Brasil e principalmente com os jovens que necessitam tanto dessa ajuda, vamos dizer assim, para que eles possam concluir o seu curso. Obrigado, conselheiro, senador Moca. Eu acho que o que você falou é exatamente isso. Hoje eu conversei com o Rion, que é um dos maiores educadores, ele estava dizendo que tem 900 instituições pequenas que estão em situação muito difícil. Então, eu, com muita humildade, aqui no Senado, peço a todos os pares, também na Câmara dos Deputados, que de forma suprapartidária a gente aprove realmente a PLN número 8. Isso é um dado bastante importante. E tenho certeza que vai haver esse gesto de grandeza de todos os parlamentares. Então, por aqui encerro minha palavra, agradeço muito ao presidente, muito obrigado.